olá! Com alegria chegamos até vocês com mais um culto em vídeo da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. Celebramos este culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a presença desse trino e todo-poderoso Deus seja sentida e percebida por você aonde quer que estiver. Saudamos vocês com as palavras bíblicas do Salmo 85, versículo 7, onde nós lemos: Mostra-nos, ó Senhor, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Deus nos ama, Deus te ama infinitamente, a ponto de Ele ter enviado o seu único Filho para morrer por nós na cruz. Deus nos ama, Deus demonstrou esse amor de forma concreta. E a oração do salmista é para que possamos perceber este amor. E que com essas palavras e com este culto, com este tempo de oração, de aprendizado da palavra, cada um de nós, cada um de vocês, possa também perceber um pouco mais e conhecer um pouco mais a respeito deste amor maravilhoso, incondicional e até incompreensível de Deus por cada um de nós. Que Deus abençoe esse tempo de culto, que Deus fale aos corações e que Deus edifique a nossa fé. Convido para uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai amado, muito obrigada por mais uma vez termos o privilégio de ouvirmos, de recebermos a Tua palavra. Abre mentes e corações para que essa palavra possa penetrar e possa gerar frutos. E Senhor, permita também que compreendamos um pouco mais do Teu incrível e maravilhoso amor por cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Quanto tempo faz que você não escreve uma carta? Assim, em papel, com envelope, com selo, leva ao correio? Era um ritual bem interessante e cheio de expectativas. Depois a gente esperava a resposta e a expectativa daquela resposta. O que está por detrás? O que tem no conteúdo da carta? E se for da pessoa amada? Maior expectativa, maiores emoções. Também quando recebemos mensagens
pelo WhatsApp ou um e-mail, nós podemos nos perguntar como está aquela pessoa, como ela está se sentindo, o que há por detrás desta mensagem. Assim, as cartas do Novo Testamento também têm uma situação por detrás. E da primeira carta aos Tessalonicenses, temos a seguinte situação em que o apóstolo Paulo vai, junto com Silas, fundar aquela comunidade, pregando por 3 sábados seguidos na sinagoga dos judeus. A pregação sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo era uma novidade que incomodava muitas pessoas. Anunciar Jesus como Rei e Senhor não era bem aceito pelas autoridades romanas, nem pelos judeus, nem pelos habitantes daquela região. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, lemos que alguns líderes judeus foram tomados por inveja e promoveram um tumulto entre o povo lá em Tessalônica. E a queixa era que estes que promovem o tumulto em todo o mundo chegaram até aqui. Todos agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. E durante aquela noite, Paulo e Silas fogem até a cidade vizinha de Bereia. E depois Paulo vai até o sul, até Atenas, numa viagem mais demorada. Enquanto está lá, ele se pergunta, preocupado, mas como será que está a jovem comunidade de Tessalônica? Será que eles vão resistir diante das dificuldades, da perseguição e das pressões? O apóstolo mesmo desejava visitá-los, mas foi impedido de fazer isso. Para poder demonstrar o cuidado com a sua comunidade, ele envia o Timóteo para visitá-los, animá-los e trazer notícias. Quanta expectativa por aquelas notícias, pois a viagem de volta do Timóteo é demorada. Finalmente eles se encontram e Timóteo traz, sim, boas notícias. A comunidade está firme na fé em Cristo. A comunidade está também unida em amor. Paulo então escreve esta carta à comunidade, da qual eu leio parte do capítulo 3. Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês lembram de nós com carinho e que têm tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. E assim, podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite, pedimos a Ele, de todo o coração, que nos deixe ir vê-los pessoalmente para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo preparem o caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas. E que este amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Deste modo, Deus dará força ao coração de vocês e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai quando nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. Até aqui o texto. Queridos irmãos, queridas irmãs na fé. Estamos começando o tempo de Advento, já temos a primeira vela acesa na coroa. Advento significa a chegada, a vinda de Jesus Cristo. Na verdade, celebramos 2 adventos de Cristo. O seu primeiro advento, quando nasceu, criança, bebê, em Belém, frágil e pobre. E aguardamos o segundo advento, a sua volta em glória para salvar e julgar as pessoas e para redimir toda a criação de Deus. Só bem no finalzinho do nosso texto, o apóstolo fala da esperança que ele tem
de que os tessalonicenses sejam fortes na fé, que sejam completamente dedicados a Deus, santificados, separados para Deus e que estejam sem culpa quando nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. A comunidade cristã vive por causa do primeiro advento de Jesus. Jesus nasce, cresce e ensina seus discípulos. Estes vão formar a igreja, seguindo a ordem de Cristo, façam discípulos de todas as nações. Batizem e ensinem, na certeza de que eu estou com vocês até o fim dos tempos, conforme Mateus capítulo 28. A comunidade cristã hoje também vive motivada pela esperança no segundo advento, na volta de Jesus, na completa salvação, na glória dos céus. Mas como viver entre estes dois adventos, sem perder a inspiração e a orientação que vem do passado, que vem de Jesus de Nazaré? E sem perder a perspectiva da esperança no horizonte da eternidade? Esta carta aos Tessalonicenses aponta para algumas pistas. Eu destaco duas respostas a estas perguntas. Primeiro, ela nos diz que pessoas cristãs são motivadas por bons afetos, por sentimentos e emoções renovadas, restauradas, corações curados das feridas da alma. Sim, temos razões para render graças a Deus. Paulo não cansa de fazê-lo nesta carta e também em outras, a exemplo da carta aos Filipenses. O apóstolo expressa o seu carinho, sim, o seu orgulho, porque a pequena comunidade, mesmo perseguida, permaneceu firme na confissão de sua fé em Cristo e permaneceu também unida em amor uns pelos outros. E se criaram laços de afeto entre o apóstolo e sua comunidade, entre o pastor e as suas ovelhas. Tanto que Paulo ora noite e dia para que Deus abra o caminho para visitar aqueles irmãos e irmãs. Você percebe os profundos laços de amizade, de afeto que se criam por causa de Cristo, que é o nosso amigo comum? Laços que se criam por causa do Evangelho, por causa da missão que temos em divulgar o Evangelho a todas as nações. Eu desejo que estes bons sentimentos nos inspirem neste tempo de cansaço, com esta longa pandemia. Nesses tempos de impaciência, de estresse, exatamente aí somos convidados a render graças a Deus, a demonstrar alegria, demonstrar carinho às pessoas à nossa volta, pois o Natal e as confraternizações se aproximam. Mas, cansados, não o podemos fazer com nossas próprias forças. Deixemos-nos animar e restaurar por Deus, por meio do seu Santo Espírito. A segunda resposta à pergunta como viver entre os dois adventos de Cristo é viver com sabedoria. É ter a capacidade de agir e reagir de acordo com a vontade de Deus, no mundo contraditório, no mundo difícil, contrário aos valores do Evangelho como é o nosso. Como nós ouvimos no início desta pregação, a fundação da comunidade de Tessalônica se deu no meio de conflitos e perseguições de tudo que é lado. Tanto governantes, pessoas do povo, líderes judeus se sentiram ameaçados diante daquele pequeno grupo que afirmava que só Jesus Cristo era Senhor e Rei. E em seu nome eles reuniam pessoas ricas, influentes, mas também pessoas pobres, escravos, ao redor de uma só mesa da comunhão. E como Paulo e os demais apóstolos reagiram? Em nosso caso, tiveram que fugir durante a noite para preservar suas vidas, para partir para outras terras. Assim faziam longas viagens por terra, por mar, escreviam cartas, mandavam ofertas para sustentar pessoas carentes e também os missionários. Sim, mas também outras vezes enfrentavam os poderosos diretamente, como quando Paulo, depois de ser açoitado, reclama seus direitos de cidadão romano, pois era proibido maltratar assim
quem tivesse o título de cidadania do império. Isso está em Atos dos Apóstolos, no final deste livro. Se também hoje há oposição ao Evangelho, sejamos sábios. Às vezes precisamos defender, sim, nossa posição com firmeza, com clareza. Outras vezes nós vamos calar e não queremos aumentar as discussões. Nos dois casos, que nossas atitudes falem mais alto, a nossa ética fale mais alto que nossas meras palavras. O mundo mudou muito desde o ano 52, quando a carta aos Tessalonicenses foi escrita. O Ocidente se diz cristão. A nossa cidade está cheia de templos e de comunidades das mais diversas confissões religiosas. Isso é bom e bonito, mas o que importa mesmo é olhar para Jesus Cristo, para o seu primeiro advento, para aquilo que ele ensinou, aquilo que ele viveu, mas também é olhar para o futuro com o coração ardente pela completa salvação em Cristo. E enquanto isto, vivemos no tempo presente com os pés no chão deste mundo. Sim, temos as palavras de Jesus como alerta e orientação em Mateus 10,16. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sim, sejamos astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Espertos e astutos como as cobras, sim, mas sem o veneno das cobras. Sim, com a pureza no coração. Que o nosso combustível para a vida, especialmente nesse tempo de advento, sejam a paz, o amor, a ação de graças. Tenhamos o coração renovado com afetos de amizade verdadeira. E tenhamos a cabeça, a razão, conduzida pelo dom da sabedoria que vem de Deus. Que assim seja. Amém. Convido a comunidade para que juntos tenhamos uma palavra final de oração. Oremos. Senhor, muito obrigada porque a gente pode ter mais um culto e vídeo da paróquia. Que o Senhor
alcance as pessoas por meio desse culto. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja com todos aqueles que enfrentam o luto pela perda de algum ente querido. Nós queremos te pedir que esteja com todos aqueles que necessitam da tua cura para doenças físicas, emocionais, psicológicas. Que o Senhor esteja com todos aqueles que precisam do teu consolo, do teu amor, do conforto que vem de ti. Senhor, te pedimos que nos ajude a compartilharmos o teu amor, a tua paz e a tua esperança. Te pedimos que esteja conosco na semana que inicia agora, nos abençoe e nos guie. Isso que pedimos e tudo mais, colocamos a ti em oração, quando oramos juntos a oração que o teu Filho Jesus nos ensinou. Ao dizermos juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Uma boa semana a todos. Amém.
para a cruz. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou